E eu gostaria que você me emprestasse nessa manhã os teus ouvidos com muita atenção, porque eu quero contar uma história de um menino, e eu gostaria que no final desse resumo dessa história, você me dissesse se você conhece a história desse menino ou não. Se você conhece, você vai dizer o nome dele, porque durante esse resumo, não vou estar falando o nome desse menino. Bom, a história desse menino pode ser muito parecido com a minha ou com a sua. Um menino simples, que veio de uma família simples, a qual o nome dos pais era um nome simples. Seu pai chamava-se José, sua mãe chamava-se Maria. E esse menino, na sua concepção, já começou ali de uma forma desestruturada, de uma forma preocupante, num lar em que a concepção dele já teve que ser explicada, teve que ter ali uma intervenção de Deus, para que tivessem visão da sua concepção. Depois disso, na sua geração, houve-se já perseguição. Esse menino, sendo gerado no ventre da mãe, já começou a ser perseguido. Então, na geração desta criança, os pais, sem muita condição financeira, perseguidos de forma injusta, de forma imerecida, eles foram embora para outro lugar, direcionados, e neste lugar houve ali a concepção, o nascimento dessa criança, num lugar hostil, num lugar simples, num lugar ali onde havia impurezas, mesmo com todos os hospitais, mesmo com todos os recursos disponíveis, essa criança nasceu numa manjedoura, nasceu em meio aos animais. Nasceu-se a criança. Essa criança cresceu num lar simples, onde o seu pai trabalhava como marceneiro. Muitas das vezes essa criança ajudou o pai a carregar ali madeira, a planar madeira, lixar, vernizar, assim conforme era na época. A criança que nasceu, parece que de uma forma e tendo uma vida talvez injusta, porque muitos têm, porque eu não tenho, porque muitos moram nos palácios e nós podemos imaginar que durante esse crescimento dessa criança, talvez as pessoas olhavam e falavam assim: olha, que vida injusta, que vida simples, por que não isso, por que não aquilo? E essa criança foi crescendo. De repente, aos 12 anos, essa criança estava ao templo, e essa criança, ao invés de ouvir, ela começa a ensinar os sábios, e os sábios olham para essa criança e dizem assim: quem essa criança acha que é? De onde veio tamanha sabedoria? É filho de quem? E ela ouviu, com certeza, rumores dentro do templo, dizendo assim: essa criança é o filho do Zé, essa criança é o filho da dona Mariazinha. Olhando durante toda a vida e durante todo o teu crescimento, uma perseguição, uma minimização de quem ele era, do propósito, e ele foi crescendo. Depois, durante a sua caminhada, ele foi constituindo discípulos, e ele foi caminhando dentro do seu propósito, até que um dia, alguém olhou para ele e disse assim: eis ali o cordeiro, e todos olharam e se pasmaram, e aí falou, um de todos que estavam reconheceu e disse assim: olha, Senhor, então me batiza. Ele falou: não, você vai me batizar nas águas, não sou digno. E esse menino foi batizado nas águas. Veio uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Esse menino, mesmo ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo que era filho do Deus Todo-Poderoso, que era um príncipe de Deus na terra, ainda assim ele continuou com a sua vida simples, continuou servindo, continuou ouvindo, continuou com os seus amigos, continuou fazendo
e servindo pessoas, curou pessoas, deu visão ao cego, levantou o caído, perdoou pecados, quebrou tabus, e mesmo assim, sendo injustiçado e perseguido. Esse menino, depois de toda essa vida, depois de toda essa servidão, depois de todo esse reconhecimento por alguns, ele foi perseguido, chicoteado, crucificado. E mesmo tendo sofrido e tendo sido injustiçado, mais do que um ladrão foi, na cruz, na maior injustiça, esse ladrão olhou para o menino e disse assim: eu mereço estar aqui, mas o Senhor eu sei que não, porque eu conheço a tua história. Mas quando o Senhor entrares no teu reino, no paraíso, lembra-te de mim. E esse menino que viveu uma vida aparentemente de injustiças, que não foi reconhecido, que não sentou-se ao trono, não teve uma coroa de ouro sobre sua cabeça, mas sim uma de espinhos, olhou para aquele ladrão que nada fez para merecer e disse: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Esse menino morreu, e para que os seus próprios amigos crescem no seu propósito, acreditassem veementemente e continuassem fazendo aquilo que ele fez, teve que voltar após a morte, caminhar com esses mesmos, comer com esses mesmos, para que eles entendessem que aquela vida aparentemente sem propósito, que aquela vida aparentemente injusta, tinha o propósito dos propósitos. E ele disse assim: olha, mas fiquem tranquilos, eu vou, mas não vos deixarei só. Eu tenho um amigo, o Espírito Santo, vos deixarei o Consolador. E ele subiu aos céus. Se você conhece esse menino, eu gostaria que você dissesse o nome dele. Como é o nome desse menino? Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas para esse Jesus? Por que eu contei a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque o tema desta palavra é: quem não vive para servir, não serve para viver. Pegou aí? Quem não vive para servir, não serve para viver. Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele viveu para nos servir. Essa frase carrega um princípio poderoso do reino de Deus: a verdadeira vida está em servir. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Mateus capítulo 20, 28 nos diz isso: como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir, queridos, não é um papel secundário da vida do cristão, mas o caminho da grandeza no reino de Deus. Eu fiquei até bastante ansioso e preocupado. Eu falei: Senhor, mas eu vou ministrar sobre servir numa comunidade que serve com tanta grandiosidade, que serve de uma forma tão acolhedora, tão leve, tão maravilhosa. E o Senhor falou assim: olha, filho, ainda existe formas de servir. Os meus filhos ainda precisam entender de que em todo momento é possível servir, porque às vezes nós taxamos o servir na ministração ou no louvor, talvez na recepção e em tantas outras. Talvez o servir nós resumimos ele dentro da casa do Senhor, mas nós sabemos que em todo o momento Jesus serviu, porque nós vivemos em uma geração que busca reconhecimento,
sucesso, conforto. Mas no reino de Deus, os maiores não são os que mandam, mas os que servem. Jesus nos mostrou isso com a vida e nos chama a fazer o mesmo. Porque o que acontece? O pastorado, para mim, até um período da minha vida, ele era um cargo almejado e buscado. Buscava isso. Eu quero ser o pastor, porque na minha visão o pastor é o maior até então era o maior de todos na minha visão. Eu sou o pastor, eu vou ter isso, aquilo, esse privilégio, essa posição dentro da igreja. Para mim ser o pastor, eu sou o mais sábio da igreja. Para mim ser o pastor, eu sou o que melhor prega. Para eu ser o pastor, sou eu que tenho a oração mais poderosa, mais eficaz. Então nós vivemos numa geração que às vezes o cargo, o título, ele confunde a cabeça das pessoas. Nessa comunidade, eu sou muito grato a Deus por essa comunidade, porque foi aqui que eu comecei a entender que o maior tem que ser o menor, por mais que já estava na Bíblia. Mas às vezes nós começamos a ouvir de tantas pessoas que ouviram de alguém e continuam ministrando só aquilo que ouviram e não analisaram a história, o contexto, a história do nosso Senhor Jesus, toda a passagem dele, tudo o que ele fez, qual foi o propósito de vida dele, e nós caímos nessa de que, olha, eu estou aqui, sou pastor porque eu sou merecedor, porque eu fiz, porque eu sou, porque... E eu cheguei nessa comunidade. E aí você quer estar como... Eu falo por mim para que você entenda. Fui reconhecido. Cadê a cadeira pastoral? Quais são as minhas obrigações aqui dentro? Olha, eu vou esperar o pastor líder me falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E você sabe o que aconteceu? Eu fico emocionado porque a gente vai sendo liberto de toda religiosidade, de toda limitação de cargo. Ele não falou. Reconheceu, estou aqui, honrou, respeitou. E aí eu fiquei aqui. E agora? O papel do pastor é pregar. O papel do pastor é sempre estar com o microfone orando por todos. E nada disso, não é dessa forma. De vez em quando até faço isso, eu quero entender. E de repente eu fui vendo que ser pastor, no maior cargo, é o que mais tem que servir, é o que mais tem que se importar, é o que mais tem que recepcionar, é o que mais tem que abraçar, é o que mais que tem que direcionar. Então eu fiquei pensando assim, ó, não é o cargo, é a responsabilidade, é o entendimento, é o entender o quanto eu tenho que servir. Então eu comecei, quando os meus irmãos vêm aqui à frente, eu venho orar com eles. Esse é o papel pastoral, servir. Comecei a ficar ali atrás para me cumprimentar aqueles que estão chegando. Quando eu sei que alguém está com a dificuldade, eu me disponho a aconselhar, a orar junto, a estar junto. O servir é diferente de cargos. Então, a nossa primeira verdade: servir é o propósito maior da vida cristã. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Porque somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você não está nesse mundo por acaso. Deus criou você com um propósito, e esse propósito inclui servir aos outros com os dons que Ele te deu. Viver fora do serviço é viver fora
da missão. Aquele que não nasce para servir, para cumprir o propósito de servir, não vive. O pastor vai morrer? Não, você está sobrevivendo, porque não entendeu o verdadeiro propósito. Essa palavra, ela é muito forte, porque eu encontro muitas pessoas e ouço muitos relatos dizendo: olha, eu vivo uma vida vazia, eu vivo uma vida de injustiça, eu vivo uma vida aonde eu não sou reconhecido, eu vivo uma vida aonde parece-me que a minha existência não tem importância na sociedade. E aí vem Jesus com esta palavra nos dizendo assim: olha, você importa, você foi criado, você foi feito de forma perfeita para servir todos aqueles que estão à tua volta. Porque às vezes, querido, nós somos quase 1000 pessoas dentro dessa igreja. Como que pode 1000 pessoas ministrarem uma mensagem durante 30 dias? Ou 1000 pessoas tocando no louvor de uma só vez? Ou um ministério de louvor ter 1000 integrantes? Talvez você, por não estar inserido num cargo pastoral ou dentro do ministério de louvor, ou talvez ainda não tenha acontecido isso não quer dizer que você não está vivendo o propósito para o qual você foi criado. O propósito para o qual nós fomos criados foi servir. E eu tenho visto isso com muita maestria dentro dessa comunidade, e tenho aprendido isso de uma forma grandiosa na minha vida: servir a pessoas. Você não foi salvo apenas para ir para o céu, mas para viver com um propósito aqui na terra. E esse propósito envolve servir. Cada dom que Deus te deu é uma ferramenta para abençoar alguém. Cada propósito. Primeiro lugar que nós temos que servir, vai vir aqui na segunda verdade: quem serve se parece com Cristo. Nós vemos ali que na história de Cristo, em momento nenhum ele se vitimizou. Em momento nenhum nós vimos ele buscando as grandezas da terra. Em momento nenhum nós vimos esse menino acumulando coisas. Em momento nenhum nós vimos esse menino parando o seu propósito ou não ajudando pessoas por causa das injustiças. Esse menino nasceu em meio aos animais. Esse menino, ainda no ventre, era perseguido. Esse menino, na sua concepção, houve dúvidas entre pai e mãe, onde que Deus teve que interferir. O que tem parado o teu propósito de servir? Por que você está estagnado? Por que você está prostrado? Por causa das dificuldades que você teve lá atrás? Por causa do não reconhecimento paterno ou materno? Por causa das palavras de maldições que foram lançadas contra a tua vida? Por causa das perseguições que você teve lá atrás? Por causa das mentiras que você sofreu lá atrás? Eu quero te dizer nesta manhã que você foi gerada por Deus. Você foi gerado por Deus para um propósito maior, que é para servir as pessoas que estão à tua volta. Aquela maldição de que não servia para nada, aquela maldição que lá na geração passada a pessoa viveu uma vida sem propósito, está sendo quebrada na tua geração. Você está enxergando hoje, através da palavra de Deus, que você é criatura feita e perfeita para servir sobre essa terra, viver o reino de Deus na terra. Verdade 2, quem serve se parece com Cristo. Marcos 10:45 fala isso: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Cristo é o modelo perfeito de serviço. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa servir. Isso começa em casa, continua na igreja e se estende ao mundo. Eu fiz a anotação, queridos, porque é muito importante. Cristo é o modelo perfeito de serviço. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa servir. Isso começa em casa, continua na igreja e se estende ao mundo. Jesus, sendo o Senhor, lavou pés, curou enfermos, multiplicou pães e, acima de tudo, entregou a vida. Se Ele, sendo Rei, serviu, como nós podemos viver apenas para nós mesmos? Se Ele, sendo Rei, se entregou e serviu, como pode nós vivermos para nós mesmos? Cada um com seu problema. Da minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esse mundo é um individualismo, cada um com o seu problema. Caçou sarna para se coçar, se coce. Mas Jesus não pensou assim. Para servirmos, nós temos que pensar e temos que ser como Jesus fez. Ele não servia por merecimento, ele não servia porque não estava sendo perseguido, ele não servia porque eram justos com ele, ele não servia porque eram bonzinhos com ele, ele não servia por troca, ele servia, ele serviu, ele entregou-se a si mesmo, ele se entregou numa cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de mudarmos essa terra, de implantarmos o reino dele nessa terra, de realmente nos importarmos com o que realmente importa, que são pessoas. O reino de Deus não é feito de ouro, de prata e de coisas, é feito de pessoas. E o primeiro lugar aonde nós devemos servir é na nossa casa. Quem pode dar um glória? Como devemos servir na nossa casa? Quando nós entendemos que nós temos que servir como Jesus serviu, a nossa vida ela fica leve. Eu preciso trazer essa palavra com muita força para o teu coração. Tem muitos casais se separando, tem muita família destruída, muitos divórcios, está uma dificuldade, está uma inconstância dentro da casa, pai, filho e pai, marido, esposa, filhas. Você sabe por quê? Porque não entendeu-se ainda que a família foi te dada para que você sirva a sua família, tanto você homem, quanto você mulher. Quando nós entendemos que nós servimos a nossa família, sai todo o peso da obrigação. Deus olhou para você, homem, e falou bem assim: olha, eu confio e vou criá-lo para ser pai, porque ele serve para ser um pai. Eu olho para essa mulher e vejo, vou criá-la e vou dar o propósito de ser mãe, porque ela serve para ser mãe. Só que aí o mundo vem e distorce tudo. E aí, qual o sentimento do pai? Eu sou escravo da casa, tudo quem paga aqui sou eu. Eu tenho que trabalhar e tenho que dar conta de tudo. É tudo sobre as minhas costas. Se eu não falar, não faz. Se eu não pôr regras, não acontece. É um peso isso aqui. Já estou casado há 10, 12, 15, 20 anos e não vejo a hora dos filhos crescerem para me ter um pouco de paz. Olha, se possível for, quando esses filhos crescerem, eu quero separar-se desta mulher, porque eu não aguento mais. Queridos, isso pode não estar acontecendo nas pessoas que estão aqui dentro da comunidade, mas eu ouço relatos dessa forma diariamente. Pessoas que estão estagnadas, estão sobrecarregadas com a responsabilidade de uma casa,
Uma mulher que fala: olha, aqui eu limpo, aqui eu passo, aí outro vem suja, um limpa, outro suja, uma para limpar, 10 para sujar. Meu Deus, não tem coragem de pegar a toalha e estender. Isso aí foi eu que faço, querido. Deixa a toalha em cima da cama. Não vejo, mas quando eu vejo, está lá a toalha, sabe? Eu acho que é a pressa, eu tento justificar, mas a toalha está lá, e quem recolhe é a minha esposa. Então ela sempre deixando isso aqui: olha a roupa suja. Por que você, criança, foi tomar banho e não colocou a roupa no cesto de roupa suja? Por que vira aquele peso? Mas eu entendi que quando nós servimos a nossa família, Deus disse que eu servia para ser pai. Você serve para ser um pai, eu vou te dar filhos. A confirmação de que eu sirvo para ser pai são os filhos que eu tenho. Eu saio em busca dos recursos, e quando eu alcanço os recursos, eu trago com alegria para dentro da minha casa. Quando eu tenho que comprar um material escolar, eu levo a minha filha junto, minhas filhas, porque é um momento de alegria. Existe um recurso dado por Deus, e isso me satisfaz e alegra o meu coração. A roupa, o calçado, eu quero o melhor. Às vezes não há condição no momento, mas o meu desejo, o desejo do meu coração é o melhor. É o melhor daquele momento, é o melhor com aquele recurso que Deus me deu. É com alegria, é com leveza, é a alegria de ir na loja comprar esse calçado, é a alegria de proporcionar o alimento para os meus filhos, é a alegria de proporcionar momentos de paz dentro de um lar. Isso servindo a minha família como homem. Eu tenho a honra de buscar os recursos para minha esposa, para o meu lar, para os meus filhos. Isso traz alegria ao meu coração quando eu sei que eu estou confirmando um dom que Deus me deu de servir a minha família. Se você não consegue servir a sua esposa e os seus filhos dentro da tua casa, de forma ou maneira nenhuma você vai conseguir servir um estranho, uma pessoa que você não conhece. A mulher, quando ela entende que ela não é a escrava da casa, que ela não é a lavadeira, a passadeira da casa, e ela diz assim: olha, eu estou servindo a minha família. Quando ela sentir prazer em lavar e passar e organizar a roupa do esposo, dos filhos, manter a casa limpa, colocar o alimento à mesa, quando ela desfrutar do propósito para qual Deus a criou, fica tudo muito leve, queridos. Ou você acha que foi leve o propósito de Jesus na terra? Sendo perseguido, sendo injuriado, injustiçado, as pessoas olhando: filho de Deus, blasfêmia, mentiroso. Esse aí é o filho do Josézinho lá e da Maria, ele vem com essa conversinha aí, tem um seguindo ele aí, mas é um mentiroso, blasfêmio, mata, crucifica. E Jesus chegava e curava, dava vista ao cego. Mentiroso, é armação, teatrinho isso aí, vista ao cego. Perdoava a prostituta, perdoava o pecador. Por que você não está servindo? Ou se está servindo e não entendeu ainda que é um serviço prazeroso e que Deus te criou com esse propósito para servir. Verdade 3: o maior é o que serve com humildade. Mateus 23, 11 e 12: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. No reino de Deus a lógica é invertida. O verdadeiro líder é servo. Quem se recusa a servir vive para si, e isso esvazia o sentido da vida.
Quando nós vivemos só para nós mesmos, nós temos uma vida sem sentido, uma vida vazia, um buraco negro dentro do nosso coração que nós não entendemos o sentido de viver. Nós não entendemos o porquê que estamos aqui, o para que estamos aqui. Nós olhamos e não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. Vivemos uma vida errante, sem sentido e sem direção. Mas a cultura do céu é diferente da do mundo. Lá, o maior não é o mais seguido, é o que mais serve. Deus não promove estrelas, promove servos. Servir é crescer. Servir é crescer. Foi que eu comecei a entender, queridos, que Deus me fez dentro do propósito de ser pastor, não para sentar aqui na frente e mostrar para você que eu sou um pastor. Cheguei nesse propósito de tamanha responsabilidade, porque Deus confia que eu aprendi a servir as pessoas. O propósito é servir. Quanto maior o cargo no mundo, maior a responsabilidade que você tem de servir, de fazer isso com humildade, assim como Cristo fez. E isso traz sentido para a nossa vida. No seu trabalho, primeiro na igreja, primeiro na casa, depois na igreja. No seu trabalho, qual o sentido do seu trabalho? Você está vendendo coisas? Você está empurrando coisas nas pessoas? Você está simplesmente vendendo? Ou você está servindo pessoas? Lá no restaurante, você está simplesmente fazendo comida e jogando as mesas? Ou você está fazendo no sentido de servir e de abençoar pessoas com aquele alimento? Porque se for só cozinhar todo dia, querido, se tem uma coisa que eu não trabalharia no restaurante, você tem que ir para o mercado de madrugada e compra e não sei o que, e chega e descasca e prepara e não sei o que, e serve, aí lava toda a louça, aí você vai para o mercado, aí você lava, descasca, cozinha, prepara, põe na mesa, aí você lava a louça, aí você fala, meu Deus! E tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos servindo as pessoas. Essas pessoas que estão há tanto tempo num restaurante, elas encontraram o verdadeiro sentido, que não é o dinheiro, que talvez ela sobreviva com o recurso financeiro, mas o sentido de abençoar e de servir pessoas. Existe um propósito no seu trabalho, queridos. Existe um propósito maior para aquilo que você faz aqui na terra. Não é apenas em troca de ouro e prata, não é apenas em troca de recursos. Existe um propósito maior de abençoar vidas. Eu nem trabalho com produto, eu trabalho com marketing. O seu propósito é pegar alguém que está escondido, que não aparece, e mostrar para a sociedade quem ele é. Olha que auxílio, é você pegar alguém de debaixo da cama e colocar sobre a cama com a luz acesa, dizendo, olha, essa empresa existe, ela está aqui, ela pode te ajudar, ela pode te servir. Vocês entenderam o sentido de servir? Como que é diferente de só simplesmente falar, eu faço marketing e tal, vou te impulsionar. Qual o propósito? Existe um propósito de Deus no seu trabalho, naquilo que você faz, nas roupas, nos vestuários que você vende. Quando a pessoa entra na sua loja, qual o sentimento que ela tem, qual o ambiente que ela encontra, quais as palavras que virão de encontro no momento do atendimento daquele cliente, lá no seu trabalho, ou no seu serviço, lá onde que você chega. Como seus liderados conseguem te ouvir, te ver? Qual o propósito de vida que você está passando? De rancoroso porque é uma vida de injustiça? Ou de servir mesmo sendo injustiçado porque você é um imitador de Cristo?
fica tudo muito mais leve quando há um propósito de servir. E há uma recompensa eterna. Há uma recompensa eterna. Há mais de 10 anos atrás, eu conheci um casal de meninos amigados. Uma menina com 16 para 17, um menino com 19. Amigados, morando com os pais, sem nenhum tipo de estrutura. Toda aquela desestrutura dentro da casa dos pais, porque é um banheiro, vai, e eu durmo em que quarto, e pode usar o fogão e não pode. Imagina, queridos. E esse menino, ele saía às vezes na sexta-feira e bebia pinga mesmo, não era cerveja, que se embriagava. E ele sumia, às vezes ele vinha a pé, de Rio Brilhante a Dourados, de Dourado a Rio Brilhante, nas BRs, desesperado. Passava ali um período bem, a esposa, os pais, de repente dava aquele desespero na alma, ele enchia a cara de cachaça e sumia. E essa menina veio num culto, na igreja que nós pastoreávamos, e falou assim: já não sei mais o que fazer. Eu já não sou mais aceita pelos meus pais, os pais dele estão com todo esse conflito dentro de casa, ele bebe, some, ele vai morrer, tem um pessoal querendo matar ele, e não sei o que. E eu falei: eu quero conhecer esse menino. E eu cheguei na área da casa, e esse menino estava com um violão, e ele tocava 2 ou 3 notas, e ele estava adorando o Senhor com louvor. E aí eu perguntei: por que a sua vida é assim? Ele disse assim: eu não sei, eu não consigo, não tenho emprego, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. E eu comecei a falar de Jesus. Daqui a alguns dias esse menino bebia e sumia. Daqui a pouco ele começou a fumar, ele fumava e sumia, e eu orando, acompanhando, buscando ele na rua de madrugada. Meu carro, minha gasolina, deixava minha esposa na cama, minha filhinha recém-nascida, ia, vou atrás, vou sim. E aí chegava um momento em que a esposa disse assim: olha, não tem jeito, pastor, não tem jeito, não vai ter jeito, vontade de abandonar. Eu falei: mas assim, tem jeito sim, porque eu conheço um Jesus que transforma as vidas, eu conheço um Jesus que Ele alcança aquele que está lá no lamaçal do pecado e transforma. Quando foi um dia, para encurtar, eu fui em Rio Brilhante, ele estava recém-sarando de uma bebedeira, e ele me ligou e falou assim: pastor, se o senhor me buscar aqui, eu prometo para o senhor que nunca mais eu coloco bebida e nem cigarro na minha boca. Eu falei: você pode contar que daqui a pouquinho eu estou chegando aí. Fui com o meu carro, pegamos as poucas coisas que eles tinham lá, colocamos ele dentro do carro e trouxemos para Dourados. Esse menino, hoje ele está aí, uns 12 anos de casado com aquela menina, regularizaram no cartório, casaram na igreja, conseguimos um primeiro emprego para ele na época. Hoje, por diversas vezes, eu vejo esse menino chorando e contando: olha, ele foi lá e me buscou, foi lá e acreditou. Eu falei: nunca mais eu coloquei bebida na minha boca, nunca mais coloquei cigarro. Ele está casado, conquistou a casa dele, tem o carro dele, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, é um servo de Cristo. E ele conta: ele me buscou. Essa é a recompensa de servir. Isso dá sentido para a vida, isso preenche a nossa alma. Ainda que eu conquistasse todos os tesouros da terra e não tivesse um resgate de um irmão desse, no momento em que partir no caixão, tudo vai ficar. Isso não vai ficar, queridos. Isso vai sendo contado de geração em geração. O servir
E assim muitas outras histórias. Hoje eu tenho um casal que diz assim: ó, pastor, se não fosse o senhor há 10 anos atrás, ó, não sei o que seria hoje, nós não estaríamos juntos. Olha o filho que veio depois daquela quase separação, olha essa criança, olha as conquistas, olha isso. Coisas que nós cercamos lá atrás, nós servimos, doamos a vida, doa o seu tempo, doa a sua gasolina, doa a vida. E depois, 10 anos depois, e esses dias, eu chorei muito por dentro, mas eu choro assim também na frente de todo mundo, porque tem uma das crianças de um casal que congregava com a gente lá, menininha assim, agora ela está fazendo 15 anos, e o aniversário dela vai ser agora, mês que vem, e ela disse assim: ó, eu quero que o pastor Claudinei faça a oração, porque ele é meu pastor. Era uma criança, isso já faz 10 anos. Nós nascemos para servir, queridos. Nós servimos em todos os momentos. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de pessoas. Não deixe as perseguições, as injustiças desse mundo, as falácias, as histórias que contam de você, os acreditares que acreditam de você, te tirar do propósito de servir aquele que está à tua volta. A Bíblia diz que nós temos que servir o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de mim. Agora quem está mais próximo de mim é a irmã, é o pastor. Se eu for para o fundo, tem outras pessoas mais próximas. Na hora que eu sair daqui, minha esposa. Na hora que eu for para o trabalho, secretária. Na hora que eu for para a rua, quem estiver passando, próximo. Quem não vive para servir, está apenas sobrevivendo, e não vivendo no pleno propósito de Deus. Servir não te diminui, te aproxima de Cristo, te torna relevante e deixa um legado eterno. Você que quer ser relevante, sirva. Você que quer ser parecido com Cristo, sirva. Você que quer agradar a Deus, sirva. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Então traga essa leveza para a tua vida. Sirva aqui na comunidade. Pastor, quero até agradecer essa comunidade por tamanho carinho com a minha família. Eu não consigo entender tudo isso. Eu não consigo. Eu precisava de ajuda com as minhas filhas, e aqui eu encontrei. Tem coisas que nós pais talvez não conseguimos direcionar. A comunidade me ajudou. Eu tenho uma filha de 15 anos, está direcionada. Minha filha foi discipulada e está discipulando. Olha aí. Aqui dentro dessa comunidade eu tive a honra de batizar minha filha nas águas. Ela que decidiu, e o pastor, mesmo sendo um pastor, me deu o privilégio de... Quando ele disse que eu batizaria minha filha, eu não entendi nada, porque eu, quando pastor, é eu que sou pastor, eu que tenho que fazer. Mas ele: pastor, batiza. Eu tenho uma foto assim, batizando minha filha nas águas. Ontem a minha filha passou o dia aqui. Queridos, minhas filhas amam a casa do Senhor. O dia que eu falo que eu não vou vir na igreja, elas falam: pai, arruma um Uber, a avó vai com a gente vai para a igreja. Filha, mas eu tenho que... A gente vai, pai. De vez de eu ter que vir deixar elas na igreja e fazer o que eu tinha que fazer, e depois venham buscar, mas elas amam a igreja. Você se lembra da tua infância? Qual que era o seu sentimento quanto à igreja, quanto à comunidade? O meu era horrível, eu não queria ir de jeito nenhum. Cara, quando minha mãe falava que tinha que ir para a igreja, cara, das 7 da noite às 10, sentado naquele banco,
Moço, quando eu achava que ia acabar, começava tudo de novo. Nunca acabava. Não pode dormir, eu levava um beliscão. Não posso andar, não posso ir tomar água. E aquela aflição, queridos, para uma criança, 3 horas sentado num banco. Mas olha o que essa comunidade proporciona para os nossos filhos. Tudo isso nasceu de Deus, criado num homem, um propósito de servir. Qual seria o valor que nós pagaríamos para essa comunidade fazer o que faz? Se não tem o propósito de servir, a gente não serve para viver. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos orar, pedir para Deus firmar essa palavra nos nossos corações, porque o servir traz leveza na nossa vida, traz paz. Você vai ter e vai continuar tendo uma casa de paz, em nome de Jesus, uma empresa de paz, filhos da paz, comunidade da paz, vai ser adotado por essa comunidade como a minha família foi. Muito grato a Deus por isso, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, te agradeço, Senhor, por esse entendimento que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado, Senhor, por tirar todo o peso, toda a obrigação, Senhor Jesus, toda a religiosidade. Senhor Pai, obrigado, Senhor, por tamanha leveza. Sabemos, Pai, que nem todos, Senhor Jesus, reconhecerão a nossa servidão, Senhor, mas nós olhamos para Cristo. Quantos foram os que reconheceram? Senhor, eu sei que não vamos servir só porque temos a vida de paz, uma vida plena, mas nós servimos, Pai, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às acusações, mesmo em meio às mentiras. Senhor, nós servimos porque o Senhor nos fez para servir, o Senhor nos trouxe a esse propósito, e nós queremos, ó Pai, servir o Senhor com toda essa leveza no nosso coração. Pai, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor, que a Tua paz, Senhor Jesus, que o Teu entendimento repouse sobre todos esses lares, inclusive daqueles que estão nos vendo, Senhor, através das mídias. Pai, abençoe de uma forma toda especial, é o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você pode, uma forte salva de palmas para esse Jesus Cristo.